Boas pessoal, Pedro Pereira no canal Mestre Bonsai. Hoje vamos falar sobre porque é que as folhas ficam queimadas, marrom, castanhas, aqui nas pontas. Pois pessoal, então, tenho tido bastantes pessoas a enviarem-me e-mails, solicitarem-me nos grupos informação de porque é que o bonsai está a começar a ficar com a ponta das folhas marrom. Pois bem, a primeira, como podem ver, eu fiz uma folha, portanto, o que está aqui a vermelho será então a área marrom. Estas pontinhas aqui também marrom, tendo a folha aqui a verde nesta área toda. E esta tem uma diferença que eu vou explicar depois, que tem uma ponta marrom, mas as bordas aqui também são marrons, ok? Então, o que é que se passa? Isto tem a ver com a velocidade de evaporação da água que a planta consegue absorver. Ou seja, se as raízes forem poucas, se as raízes estiverem pouco saudáveis, se as raízes forem em quantidade reduzida, pode muito bem acontecer isto, porque a água tem que demorar um determinado tempo a chegar até à folha, e então, como é menos água a ser absorvida, ela vai por aquele percurso, mas é pouca água, e quando vai passando pelos ramos, ela primeiro vai dar água à área inferior da árvore. Vamos fazer conta que isto é uma árvore. Portanto, ela começa por vir por aqui fora, a água, e ela sobe. As primeiras a serem alimentadas vão ser estas, e depois serão estas aqui em cima. Mas o que é que acontece? Se nós tivermos, por exemplo, muito sol, estas aqui não têm água suficiente e então vão ficar marrons. Portanto, este é um primeiro passo. As raízes são importantes, ou a quantidade de raízes, ou a saúde das raízes é importante para o que é que a planta consegue fazer com a água que está a conseguir absorver. Outro caso que pode acontecer é a altura. A altura da planta é importante. Para uma planta com 50 cm, 1 metro, não interessa muito essa parte. É uma planta mais alta, e então a quantidade de terra, a quantidade de água que ela tem disponível tem que ser suficiente para compensar a velocidade de absorção. O que é que acontece? Se a planta é muito grande, mas o vaso é muito pequenino, o que vai acontecer é que tem pouca área para ir buscar água, e então a pouca água que chega pode não ser suficiente para chegar lá acima. Se o vaso é maior, geralmente isso já resolve alguma coisa, porque temos mais terra, mais mistura, e portanto, se há mais terra, mais mistura, haverá hipoteticamente mais umidade, e então vai conseguir absorver mais água. Ok. Outro caso pode estar a acontecer, pode ser que a planta não esteja a ser regada com a mesma frequência que ela precisaria. Ou seja, na natureza a planta tem as raízes que podem ir buscar a qualquer ponto, profundidade, por aqui fora, elas vão buscar a umidade. Mas em vaso, o que acaba por acontecer é que a planta não tem como fazer isso. Só a área do vaso é que é a área em que ela pode ir buscar essa umidade. Portanto, em vaso, é importante nós apercebermos que provavelmente teremos que regar muito mais vezes.
Enquanto que na natureza a planta pode receber água uma vez por semana e consegue sobreviver com essa água, apesar da superfície da Terra estar seca, mas é o planeta Terra basicamente é o vaso dela. Então ela consegue colocar raízes muito fundas e vai buscar essa umidade. Em vaso, o universo dela é aquele vaso. Ela não tem onde ir buscar mais água. Se aquela terra secar rápido, ela vai começar a ficar em dificuldades. Geralmente, se não queimar folhas, ela fica com as folhas caídas e então acaba mesmo por morrer se não formos a tempo. Geralmente pode acontecer muito bem, a água não ser suficiente e ela só queimar esta área aqui. O que é que acaba por acontecer? O que acontece para a folha ficar assim, geralmente não ficam todas as folhas, só algumas folhas é que ficam, e vão reparar que são as folhas que ou estão do lado do sol, assim aqui, ou então são as folhas que estão nos ramos mais compridos. Vou ter aqui um ramo, as folhas, e estas folhas estarem queimadas, ok? Pronto. Isso tem a ver exatamente com aquilo que eu tenho vindo a explicar. A planta vai absorver a água, vai fazer o percurso para tentar chegar à folha, ou para tentar chegar aqui. Se o sol estiver a obrigar a uma evaporação muito forte, a área que vai evaporar não consegue compensar. O que é que acontece a nível da folha? A água vem por aqui fora e o primeiro sítio que ela consegue alimentar é a parte inferior da folha. Portanto, consegue hidratar esta parte, consegue hidratar aqui, tem os veios aqui, portanto ela vem por aqui fora e hidrata, vem por aqui fora, mas como ela já hidratou toda esta área aqui, o que está a vir para aqui é menor em duas razões. Uma, já gastou muita água para alimentar esta área da folha, mas se vocês repararem numa folha, estes veios aqui são bem mais pequeninos, ou seja, a planta absorve a água e quando chega aqui ela não tem tanta hidratação, tem uma hidratação que seria suficiente no ambiente em que ela se desenvolveu geneticamente, ou seja, na origem da planta. Como há menos água a chegar aqui, ou porque realmente conseguiu hidratar aqui, mas já está a chegar menos água, ou então porque os filamentos aqui, os veios de alimentação são mais pequeninos, tudo isto vai obrigar a uma evaporação muito grande na planta, que ela não está a conseguir compensar aqui. Se ela não consegue compensar essa hidratação, então esta área fica seca, portanto fica desidratada, e então começa a ficar castanha, começa a ficar marrom, começa a morrer. Isto, em casos extremos, pode mesmo fazer para trás, ou seja, não só desidratar esta área, como também começar a desidratar para aqui, dependendo da quantidade de água que estiver a faltar à planta. Um sítio onde vocês veem isso acontecer muitas vezes, inclusive na natureza, uma vez que estas árvores não são dos países para onde estão a ser enviadas, são os Acer. Estes Acer vermelhinhos, muito bonitos, o Ateropurpureum, Dissectum, etc., são plantas de clima mais frio, são plantas de clima mais úmido, então elas nunca passaram por um stress muito extremo, e então o que é que acaba por acontecer? Vocês notam que nas folhas elas ficam, além de ficar castanhas, elas começam até a enrolar, elas enrolam sobre si mesmas. Pronto, o que acontece é exatamente a mesma coisa. Se vocês virem muito cuidado com uma lupa, vão ver que o veio de alimentação que chega lá é muito fininho, muito pequenino. Então, como elas não se prepararam geneticamente ao longo de milhares de anos, não é? Ao longo de milhões de anos para o nosso clima, isso começa a acontecer. É aquela velha história que eu costumo defender, que nós estamos a tentar dar comportamento a plantas e dizer que elas que se adaptam ao nosso clima, mas na realidade elas não se adaptam ao nosso clima. Nós é que temos que adaptar as condições que damos à planta para que ela consiga sobreviver no nosso clima.
porque a planta durou milhões de anos a evoluir numa determinada localização do planeta para conseguir ser o que é agora. Portanto, não é numa questão de 2 centenas de anos ou 3 centenas de anos que nós vamos alterar isso. Pode acontecer em algumas espécies de folha que é mais sensível. Isto, por exemplo, nos ligustrum costuma acontecer, que é queimar as bordas para além da pontinha. Geralmente em condições extremas isso acontece. Ou seja, a distância daqui para aqui até tem veios de alimentação e vai conseguindo, só que o que acontece é que aqui nesta área, já perto da borda, o calor é muito extremo e então pode realmente começar a queimar, desidratar muito aquela área, então acaba sempre por queimar, porque se desidratou ao extremo, a fase a seguir é o queimar, é o ficar castanho, deixa de ter função. A primeira coisa que me possam estar a perguntar será, então, e a árvore vai morrer por estar assim? Não. Vai morrer se não lhe derem água. Vocês têm que regar, ok? Regar. Encharquem a terra, tentem que a árvore hidrate primeiro. Depois de encharcarem a terra, no dia a seguir, vão ver como é que a terra está. Se a terra estiver úmido razoável, podem facilitar um pouco, mas eu aconselho que durante uma semana deviam até de exagerar. Mas podem dar só um pouquinho de água e verem como é que ela está, por exemplo, da parte da tarde. Da parte da tarde olham para a planta e veem como é que ela está a reagir. Ok, está tudo ok, a terra está úmida, vamos deixar ficar, talvez dar um pouquinho de água, pouca coisa, pronto. Dia a seguir, a mesma coisa, até ela começar a recuperar. E, a partir daí, vocês têm que mudar os hábitos de rega para essa planta. Essa planta terá que ser regada mais vezes ou terá que ir para um local que não receba tanto sol. Pronto, essa é a parte, para além da rega, que se deve fazer, que é, se a planta está completamente ao sol e está com essa dificuldade, têm que a retirar do sol. Vão colocá-la num local com muita luminosidade, é aquela parte que eu costumo ensinar aqui, muita luminosidade, nada de sol direto. O que é que acontece? Posso pôr debaixo de uma árvore o meu bonsai para ele não apanhar tanto sol? Podem, perfeitamente. Podem colocar debaixo de uma árvore. O que vai acontecer é que nas horas de maior calor, portanto, entre as 10 horas e as 16 horas, isto funciona mais ou menos para quase qualquer parte do planeta. Entre as 10 horas da manhã e as 4 horas da tarde, geralmente o sol é bem mais forte. Isto eu estou a falar uma vez que em Portugal esta regra funciona muito bem, ter cuidado com essas horas, é quase como tratar um bebê, e aqui em Manaus, no Brasil, esta regra é muito importante. Eu reparei que durante estas horas o sol é muito, muito forte. Se a pessoa não consegue estar constantemente a regar, porque vai trabalhar, tem a sua vida, não consegue estar a ver o que é que se passa com a planta, mais vale a planta não receber sol durante esta hora, ok? Durante este espaço de tempo. Se consegue tratar, vão vendo o que é que se vai passando, mas se estiver a queimar folhas, é melhor retirarem durante esta época para um sítio com muita luminosidade. Ou seja, o sol está a bater de frente, assim, como vocês estão a ver, mas se eu me retirar para uma área em que recebo luminosidade, mas não recebo aquele sol todo, pronto, está ótimo para a planta, ok? Se vocês me estão a dizer, mas a planta ficou assim e está dentro de casa, ok, isso é um problema. Dentro de casa, a primeira coisa, as plantas não deveriam estar dentro de casa, principalmente o bonsai. Dificilmente temos espécies que consigam resistir a estar dentro de casa, ok? Uma espécie que é bastante resistente, por ser uma planta tropical, mas de crescimento muito acelerado e consegue se adaptar bastante bem, é o ficus.
o ficus retusa, o ficus benjamina, pronto. Eles vão conseguindo estar dentro de casa, mas mesmo assim têm que ter muito cuidado. Se isto está a acontecer, isso quer dizer que vocês têm pontos de calor, ou seja, vocês têm alguma coisa que está a fazer a planta desidratar. Pode ser que esteja na janela, e então o sol da janela está a queimar a planta. Pode ser que esteja na cozinha, em cima de um armário, e o calor do fogão está a chegar até às folhas, e portanto isso pode acontecer. Geralmente verifica-se que a planta queima de um lado, mas não queima do outro. Outro caso que pode estar a acontecer é ar-condicionado. Muita gente agora tem ar-condicionado. Se o ar-condicionado estiver ligado, não pode ter plantas na mesma secção onde tem o ar-condicionado. O ar-condicionado retira umidade à planta, tanto a nível da terra como a nível das folhas, ok? Não pode estar. Tem que retirar a planta para um local em que não tenha ar-condicionado. Solução ideal será colocar no exterior, longe do sol, mas muita luminosidade, e fazer uma rega de modo a manter a terra úmida constantemente, sem ser encharcada, sem ser seca, úmida, ok? Pronto. Tenho um ponto que é, às vezes as pessoas dizem, eu tenho a planta assim, e aconselharam-me a fertilizar ou a adubar. De maneira nenhuma. Não podem fertilizar ou adubar até a planta recuperar. As pontas queimadas podem às vezes até ser problemas de a planta estar a ficar queimada com os adubos. Isso acontece geralmente e nota-se mais, a planta começa a queimar do interior, começa a ficar queimada aqui no interior, junto aos veios de alimentação, e só depois é que vai para as bordas. Portanto, isso será um outro vídeo. Mas não devem fertilizar. O fertilizante, na realidade, são minerais, e os minerais cristalizam. Ao cristalizar a nível das raízes, que é geralmente onde eles se depositam com maior quantidade, eles vão evitar que a planta hidrate tão facilmente. A cristalização envolve um processo também que é de... há uma secagem, vamos chamar assim, daquela área, até haver uma nova rega. Ou seja, se nós estivermos a fertilizar, estamos a prejudicar as hipóteses de recuperação da planta. E podemos matar a planta logo de seguida, porque a planta já estava sob um stress, falta de água. Se vamos fertilizar, estamos a piorar a situação. Portanto, não fertilizem, não adubem. Esperem um mês, não há stress nenhum, esperem um mês, a planta recupera, e depois então fertilizem e adubem com cuidado, não é? Pronto, mas reguem sempre e pronto, a planta vai por aí fora, fica ok, tá bom? Pronto, pessoal, tenho um pedido a fazer-vos. Eu gostaria que, se não é subscritor, subscreva o canal. Eu penso que esta informação é capaz de ser útil para toda a gente, não só para quem faz bonsai, mas para todas as pessoas que têm plantas em casa. Portanto, subscrevam o canal está a evoluir, tenho estado um pouco mais calado, só estou a colocar vídeos, mas tem estado a acontecer. Para além disso, eu preciso de subscritores exatamente para o canal evoluir muito mais. Eu penso que será do interesse de todos que o canal agora desenvolva, uma vez que ele vai começar a ter informações que outros canais não têm. Isso aí posso-vos garantir. Portanto, ajudem aí, subscrevam, é só carregar aí no botãozinho vermelho de subscrever, e se já estão subscritos, peçam a colegas que tenham o mesmo interesse, familiares, para eles subscreverem o canal, porque eu preciso de chegar a uma quantidade bastante interessante de subscritores para conseguir que algumas empresas me deem pelo menos um pouco de atenção em relação a visitas, e poder gravar e poder falar com eles de forma depois a poder-vos dar uma informação bastante interessante, ok? Pronto, basicamente é isso. Muito obrigado para todos os que já são subscritores, e os que não são, muito obrigado por assistirem aos meus vídeos, mas
subscrevam, é muito importante. Muito obrigado pelos comentários, muito obrigado, e espero ver-vos já no próximo vídeo, ok? Um abração pessoal, tchauzão!